A nossa sessão a concluir 2 dias de trabalho, 2 dias intensos, felizmente com um tempo magnífico e um sítio muito simpático. O Inatel, como alguém me dizia ao almoço, já lá vai o tempo em que o Inatel era assim uma coisa pobrezinha, modesta e simpática. Hoje continua simpática, mas enfim, com equipamentos de muita qualidade. Temos connosco o professor Mário Centeno, que de uma forma muito simpática acedeu a este nosso convite. Estava previsto, como sabíamos, no programa, e o Dr. Fernando Medina ficou cheio de pena, que ontem fez imensas referências muito simpáticas e muito elogiosas, que se tivesse sido ontem, mas creio que não perdemos nada, porque ganhamos o essencial, que é a presença do professor Mário Centeno neste nosso encontro, e vamos fechar com chave de ouro. O professor Mário Centeno é professor do ISEG e quadro do Banco de Portugal, e tem uma perspectiva nacional e internacional que creio que nos enriquece muito, seguramente, e que é uma mais-valia neste quadro de referência. Sem mais delongas, vou passar-lhe a palavra, agradecendo muito a amabilidade do seu tempo tão cheio, ter encontrado uma oportunidade aqui de estar connosco. Eu é que agradeço o convite e peço de facto desculpa pelo choque que introduzi no programa. Tinha sido um enorme prazer de facto estar aqui, enfim, ontem, como é um prazer estar hoje, enfim, com o Dr. Fernando Medina, que também tenho um enorme apreço. A minha apresentação, eu presumo que possa ter, seguramente terá uma perspectiva diferente daquelas que têm sido feitas ao longo do encontro, pelo menos por aquilo que eu consigo aperceber do programa. Eu vou tentar, de facto, como disse o Dr. Rui Marques, dar uma perspectiva mais afastada, digamos assim, daquilo que é o dia-a-dia da realidade da transição da escola para o mercado de trabalho, apresentando um conjunto de resultados e, enfim, um conjunto de análises que, enfim, nós temos desenvolvido no Banco de Portugal, focando precisamente em torno do retorno para a educação. E, portanto, daquilo que é o prémio salarial associado à educação e tentar compreender como é que, através da observação do mercado de trabalho, nós interpretamos essa evolução. Eu costumo também, nas minhas aulas de Economia do Trabalho, começar com esta frase que eu acho bastante expressiva daquilo que é, em economia, a educação. A educação é um investimento e, como disse o Derek Bock, ex-presidente da Universidade de Harvard, se nós achamos que a educação tem um custo, é cara, a melhor forma de percebermos isso é tentarmos a ignorância. E, portanto, nós estamos no campo dos investimentos. E quando nós ensinamos na economia de trabalho o que é a educação é um investimento. E como qualquer investimento, a economia tem que ter um retorno. E, portanto, é em torno desta ligação que vai, de certa forma, evoluir. A minha apresentação, eu vou muito brevemente descrever o que eu chamo aqui a transição educacional em Portugal, um pouco, grandes números sobre essa evolução, focar-me então depois na parte da estrutura salarial e do retorno da educação e depois, se tivermos tempo, podemos falar um pouco sobre a questão dos agregados familiares, porque é uma ótica diferente e também bastante interessante, e no final concluir. A educação é talvez o principal motor do crescimento das economias. O século XX, pelos grandes economistas de trabalho, é designado como o século da educação. E qualquer estratégia de desenvolvimento sustentado nas economias desenvolvidas assenta sempre, inicialmente, num fortíssimo investimento em educação.
Essa educação é útil porque nós temos uma população de trabalhadores mais educada, de empresários, de gestores, ou seja, há uma difusão de conhecimento em todos os níveis da sociedade, que gera externalidades positivas em muitas áreas, como a saúde, a criminalidade, a participação cívica ou política, a nossa capacidade de ser exigentes com a sociedade em que vivemos. Uma sociedade mais educada é uma sociedade mais exigente. E, portanto, esta noção de externalidade positiva na educação estende-se a muitas áreas da nossa vida cotidiana. Portugal, obviamente, enfim, do conhecimento geral, tem um déficit do ponto de vista educativo muito grande. Nós perdemos a corrida do século XX em termos educativos, enfim, com erros sucessivos desde o início do século, apesar de termos apresentado um crescimento económico que na parte final do século XX até parece ser bastante lisonjeiro para aquilo que eram as nossas condições de partida em termos educativos. Os erros na política de educação em Portugal no século XX geram então um déficit e um handicap, digamos assim, ao crescimento económico português muito significativo. Mais importante do que isso, talvez, do ponto de vista individual, porque a educação é uma decisão individual. O número de anos que cada um de nós passa na escola antes de entrar no mercado de trabalho é visto, do ponto de vista económico, como uma decisão que tenta maximizar o proveito desse investimento, descontados os custos que existem com esse investimento. E o custo mais direto, os custos mais diretos da educação, obviamente, são coisas como propinas, livros e todos os custos que temos que ter para andar na escola, mas há custos indiretos muito grandes que são, por cada ano que nós prolongamos a nossa educação, estamos a perder rendimento no mercado de trabalho, porque não estamos a trabalhar. E a partir de determinadas idades, e não estou a falar obviamente do período da escolaridade obrigatória, estas decisões põem-se de facto às pessoas. Põem-se individualmente, põem-se nas famílias e, portanto, põem-se nas sociedades. E a política de educação, obviamente, interfere nestas decisões de forma muito clara. Enquanto que no fim do século XIX, em Massachusetts, a escolaridade obrigatória já era de 12 anos, nós atravessámos o primeiro quartel do século XX a reduzir a escolaridade obrigatória. E estes sinais que as políticas dão em termos de educação às populações são, obviamente, determinantes também nas suas decisões. E, portanto, não podem ser extraídas daí. Nos anos mais recentes, e, portanto, eu tenho estado a falar muito do passado, vamos agora focar a nossa ideia a partir dos anos 80, a oferta de qualificações e o progresso tecnológico são o grande causador de desigualdades no mercado de trabalho. Nós vivemos num país muito desigual, com imensos paradoxos. Podíamos falar aqui a tarde toda dos problemas económicos portugueses. No mercado de trabalho e na relação que existe desse mercado de trabalho com a educação, é exatamente o déficit educativo português que gera as grandes desigualdades. Porque a população portuguesa, a população trabalhadora portuguesa, não conseguiu aproveitar, obtendo com isso retornos no mercado de trabalho, o enorme progresso tecnológico que também a economia portuguesa foi sujeita a partir de finais dos anos 70 e dos anos 80, 90 até aos nossos dias.
E, portanto, eu vou mostrar números em relação a isto e vamos ver claramente as dicotomias que se geraram ao longo de todo este período na economia portuguesa e no mercado de trabalho, mas é para terem esta ideia de que, de facto, é aí que reside, do meu ponto de vista, a grande origem das desigualdades que se observam em Portugal. O quadro institucional e de incentivos, eu já vos disse, enfim, esta é a minha opinião, as decisões de educação são individuais. Não há nenhum Estado que possa tomar decisões de educação pelos seus indivíduos, seria, aliás, completamente contraproducente. Por isso, estas decisões têm que ter custos envolvidos. Nós não podemos querer que os indivíduos tomem decisões racionais do ponto de vista económico se eles não tomam essas decisões como investimentos. E, portanto, tem que haver aqui uma relação custo-benefício muito sentida pelo indivíduo. É a única maneira de ser exigente. Em termos económicos é muito fácil compreender que se nós nos derem todos os bens e serviços sem nenhum custo, nós não somos exigentes com esses bens e serviços. Vamos gerar bens e serviços de pouca qualidade e, como qualquer bem, a educação de pouca qualidade serve para pouca coisa também. Ok? E, portanto, o quadro institucional e de incentivos deve levar os indivíduos a equacionar exatamente as questões desta forma, ou seja, eles devem interiorizar para si o que são as decisões sobre a educação que eles estão a tomar. E, para isso, há políticas mínimas, digamos assim, em todos os Estados que são essenciais. Eu já falei aqui da questão da escolaridade obrigatória. A maior parte dos estudos que juntam psicologia e economia tendem a demonstrar que o ensino, para ter impacto na capacidade cognitiva dos indivíduos, é muito mais valioso antes da primária do que na universidade. E, portanto, o grande investimento do Estado, se tiver que ser feito em algum momento, parece paradoxal, porque estamos aqui num fórum à saída da escola, mas é na fase inicial e, portanto, quase todas as outras, e eu vou tentar mostrar um pouco isso, a partir de determinado momento é o meio familiar que determina a maior parte dos resultados dos estudantes. E, portanto, é na fase inicial da vida que se jogam, digamos assim, essas cartas. E, portanto, o ensino pré-primário é algo que deve ser de elevadíssima prioridade em termos societais. Notem também que esta ideia dos incentivos é muito importante perceber, porque enquanto que, quando mais próximos estamos do fim da vida escolar e próximo do mercado de trabalho, o retorno ao investimento é muito mais fácil de apreender pelos indivíduos. Ao contrário do ensino pré-primário, não há nenhuma criança que decida ir para o jardim infantil. Okay? Mas há muitos adolescentes, muitas crianças, enfim, muitos jovens que podem decidir não ir para a universidade. Okay? E, portanto, é muito importante, vou tirar o mais da frase, é muito importante esta fase inicial. E depois temos as instituições que regem o mercado de trabalho, que devem permitir que este retorno para a educação se materialize. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que mercados de trabalhos, o mercado de trabalho que tem uma organização que dificulta a entrada dos jovens no mercado, que segmenta o mercado em dois polos. Um altamente protegido e com empregos permanentes e basicamente inamovíveis, e outro polo, ou outra piscina, como às vezes também gostam os economistas de dizer, mas eu não gosto muito da palavra, em que as águas são todas imensamente revoltas